Olá, essa será uma breve explicação sobre o trabalho de deflexão em vigas, da disciplina de Mecânica dos Materiais do quinto período de Engenharia Civil. Esse trabalho tem como objetivo determinar a deflexão após a aplicação de uma carga pontual em três pontos distintos de uma viga biapoiada nas extremidades, sendo a carga pontual somada à carga distribuída referente ao peso da própria viga. O material utilizado como viga foi uma barra de fibra de vidro, de 55 cm de comprimento, 2 cm de largura e 0,55 cm de altura, com um peso total de 92 gramas e com um módulo de elasticidade pesquisado em aproximadamente 45 gigapascal. Para a carga pontual móvel, foram utilizados 2 pesos de 1 N e 4 pesos de 2 N, somados com o suporte das barras que engata na viga. No total, o conjunto possui um peso de 1.121 gramas. No laboratório de resistência dos materiais, foram feitos os ensaios da deflexão causada pela carga em 3 pontos. O primeiro ponto escolhido foi a 27,5 cm do apoio esquerdo da viga, ou seja, bem no centro dela, onde a deflexão tende a ser máxima. O segundo ponto escolhido foi a 20 cm do apoio esquerdo da viga, ou seja, mais próximo de um dos apoios e mais afastado do outro. Pela medida com a régua, nota-se que a deflexão foi um pouco menor do que a ocasionada no centro da viga. O terceiro ponto escolhido foi a 40 cm do apoio esquerdo da viga, ou seja, a 15 cm do apoio direito. Pela medida da régua, pode-se perceber que a deflexão foi a menor entre os três pontos. Portanto, a partir dos ensaios, pode-se observar que a deflexão em uma viga varia de acordo com o local de aplicação do carregamento. Desse modo, quanto mais próximo de um dos apoios a carga estiver, menor vai ser a deflexão da viga. E conforme a gente vai movendo a carga em direção ao meio da viga, essa deflexão tende a aumentar até chegar à sua deflexão máxima no centro da viga. Para calcular a deflexão nas vigas, usamos o método de Castiliano. No primeiro caso, a força unitária está no centro da viga. Nós chamamos a força unitária de P, força distribuída de W. Aqui calculamos o momento de inércia e o módulo de elasticidade nós adotamos de 45 gigapascal. Todos esses valores que eu falei agora, eles são os mesmos para todos os exemplos de viga, todos os pontos calculados. Então P sempre vai ser esse valor, W também e IA também. No primeiro caso, com a força centralizada, que também podemos chamar de deflexão máxima da viga, calculamos a reação de apoio, onde a reação A é igual à reação de B, então chamamos ela de R. Calculamos a reação de apoio e aplicamos o teorema de Castiliano. Nesse caso, multiplicamos por 2, porque a equação de momento desse lado e desse lado são iguais, pois as reações de apoio são iguais. Então calculamos, usamos o teorema de Castiliano, aplicamos ele e atingimos 2,74 centímetros. O valor aqui descrito em verde é o valor que a gente atingiu na medição do ensaio. No final da apresentação de todos os cálculos, eu vou dizer o que pode ter ocasionado esse erro aqui. No nosso segundo exemplo, com a força unitária aplicada um pouco mais à esquerda da viga, novamente, a força P, W, momento de inércia e módulo de elasticidade são os mesmos valores. Calculamos as reações de apoio, que nesse caso são diferentes valores, diferentes fórmulas também e equações. Calculamos as equações de momento. Por que as equações de momento? Porque M1 e M2 são, respectivamente, M1 do lado esquerdo da viga e M2 do lado direito da viga, pois RA e RB são diferentes. Então, obtivemos valores diferentes também. Então, calculamos M1 e M2, suas respectivas derivadas, e aplicamos o método de Castiliano. Para M1, deflexão M1. E M2, deflexão M2. Para obter o resultado final, nós somamos os dois valores. Vale ressaltar que eu usei todos os valores que eram presentes na calculadora, para a gente não ter problemas com cálculo nem com arredondamento. O arredondamento foi feito somente no valor final, que no nosso segundo caso deu 1,72 centímetros. Novamente falando, o número em verde é o número que a gente mediu na viga do ensaio. Tá aqui uma representação, desenho ilustrativo da viga. E nosso terceiro e último caso, com a força unitária aplicada um pouco mais à direita da viga, os repetidos valores são iguais de P, W e momento de inércia e módulo de elasticidade são iguais. Calculamos as reações de apoio, RA e RB. Calculamos as equações de momento, M1 para esse lado, do lado esquerdo da viga, e M2 para o lado direito da viga. E suas respectivas derivadas. M1, deflexão para M1,
M2. Deflexão para M2. Novamente usando todos os valores da calculadora. E resultando no valor de 1,51 centímetros de cálculo e 1,30 centímetros medidos no ensaio. E aqui está um desenho ilustrativo da nossa viga. Agora, explicando um pouco e comentando um pouco sobre os erros e diferenças de valores nos cálculos e das medições feitas no ensaio, podemos observar dois fatores que implicam nesses erros. O primeiro fator pode ser o módulo de elasticidade. Nosso material usado é fibra de vidro. E a fibra de vidro ela pode mudar e variar o seu valor de módulo de elasticidade devido à sua composição. Então esse valor aqui de 45 graus foi um valor que nós encontramos na internet e utilizamos para todos os cálculos. Então esse valor aqui pode ser um valor que não seja o valor exato da viga utilizado no ensaio. E também outra possibilidade de erro é que assim que aplicamos essa força P na viga, quanto mais o tempo passa, mais a viga vai deformando ao longo do tempo. Ou seja, nós não sabemos quando que a viga irá atingir a sua deflexão máxima nos pontos, tanto o ponto no meio, quanto o ponto mais à esquerda, quanto o ponto mais à direita. Então, no nosso caso, no nosso ensaio, nós aplicamos essa força, assim que a viga deformou, nós medimos e obtivemos essa medida aqui do nosso ensaio. Num tempo X, não calculamos esse tempo. Então, esse pode ser outro fator que pode ter ocasionado essa diferença de valores.